primeiro lugar, nós somos 3 entidades que representam quase 20 mil profissionais do estado de Pernambuco. Nós somos a Associação Brasileira de Engenheiros Civis em Pernambuco, a ABENC. Nós somos a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho em Pernambuco, a AESP. E nós somos o Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco. Esse conjunto tem uma preocupação em orientar o governo sobre a melhor forma como a gente entende que uma grande obra da importância da BR-101 tem que ser refeita, tem que ser reconstruída. Ela foi projetada há mais de 40 anos atrás e foi construída há 37 anos com uma demanda que existia naquela época. A demanda de tráfego e a demanda de carga. Hoje, para fazer uma restauração, uma requalificação, como eles estão denominando, há necessidade de fato que se faça, primeiro, um plano funcional da via. Por quê? Porque hoje a demanda de tráfego que se origina em cima dessa rodovia, que passa por essa rodovia, é muito diferente do que 40 anos atrás. E um plano funcional, ele identifica e caracteriza exatamente isso. Sem um plano funcional, nós corremos o risco de ter uma rodovia completamente restaurada e engarrafada. O outro ponto que nós reputamos do mais importante é o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira para a solução que o DENIT impôs ao Estado, que é uma solução tecnicamente muito ruim. Então, o regime de contratação da obra foi o regime diferenciado de contratação integral. O que é isso? É uma modalidade de licitação que foi desenvolvida e implantada ainda no governo Dilma para dar celeridade às obras da Copa das Confederações e das Olimpíadas. Na época, eles alegavam que havia um atraso reconhecido das obras e que precisavam de uma forma nova de contratação. Então eles inverteram um processo. O processo natural seria: primeiro você faz um projeto, depois você contrata a fiscalização e em seguida você contrata a obra. No RDCI ou no RDC, você primeiro define quem é o empreiteiro que vai fazer a obra, obriga ele a fazer um projeto executivo, submete esse projeto executivo com base nas normas existentes nos órgãos, nesse caso o DENIT, e em seguida contrata a empresa de fiscalização. E é a inversão do processo. Essa inversão do processo ela está errada, ela está equivocada. Deveria ser feita uma RDC, deveria ser feito então um processo de licitação comum. Até porque houve tempo hábil para isso. Os recursos chegaram em 2012, houve um RDCI à época que se justificava por conta da Copa do Mundo, mas que com a falência da construtora que ganhou a licitação, o Estado e o DENIT tiveram 5 anos para fazer um projeto novo. O dinheiro já estava alocado aqui em Pernambuco, 192 milhões de reais. Poderiam ter feito um projeto, contratado uma empresa de fiscalização e feito uma licitação normal, uma concorrência pública nacional, sem nenhum problema. Esse seria o caminho natural das coisas. A opção foi outra opção. E aí a gente não entra na discussão das razões políticas da mudança da opção. A gente fica muito preocupado quando vê uma obra da importância da BR-101 ser resolvida pelo preço. Ou seja, coloca-se uma obra em leilão, quem pagar menos leva. Ou seja, ele vai executar a obra que vai dar dentro do preço que ele ofereceu. Se o preço justo fosse maior do que os 192 milhões e ele só pediu 192, a obra vai ter que caber nos 192 milhões. Eles defendem que o pavimento escolhido é errado. Isso, essa solução técnica é muito ruim. O próprio DENIT fez o Corredor Nordeste, ainda na época do governo Lula, que vai de Natal até Alagoas, são quase 400 quilômetros de via, todas em pavimento rígido, em concreto de altíssima qualidade, executado com a técnica moderníssima. Algumas frentes de serviço dessa foram executadas pelo Batalhão de Engenharia do Exército e as obras estão perfeitas, foram entregues e estão aí até hoje, exceto os 30 quilômetros que cruzam a região metropolitana. Nesses 30 quilômetros, o DENIT, o responsável pelo DENIT, mudou de opinião. Ele disse que iria fazer um remendo, que o que está sendo feito na realidade é um remendo. O que é que ele faz? É o que é que está acontecendo hoje. Ele quebra uma placa que está partida, coloca um concreto pobre, chamado CCR, e em seguida ele vai jogar asfalto em cima dessa camada de remendo que ele fez. E ele tem primeiro que corrigir a causa. A causa qual é? Na BR-101, basicamente, são duas causas.
drenagem, falta de drenagem e excesso de carga. Às vezes um fator só, às vezes os dois combinados. Por exemplo, no trecho que cruza a cidade universitária, você tem um baixio, uma planície, a planície da várzea, a várzea do rio Capibaribe, e nessa várzea você tem um problema de falta de drenagem e excesso de carga. Então a placa de concreto ou as placas de concreto se partiram todas, partiram em todas as direções. Já na parte mais alta, nos morros ali no bairro da Macaxeira, chegando em Jardim Paulista, que é uma área onde você construiu a rodovia em corte, você só tem um tipo de dano no pavimento, que é o dano longitudinal por excesso de carga. Então, a gente entende que a solução de colocar asfalto em cima de placa, ela é tecnicamente errada, ela já foi feita, inclusive em um trecho do BRT que passa ali na frente de Abreu e Lima, fizeram isso, o trecho está todo danificado, está sendo refeito, porque a solução técnica não se aplica, ela não presta. Além disso, né, nós entendemos que os 192 milhões alocados, eles comportam perfeitamente uma obra de restauração e readequação da BR-101, utilizando a mesma técnica, a placa de concreto, o cimento com a pedra, com a areia, com água, com aditivo, cimento de alta qualidade, concreto de alta qualidade. Até porque, ainda hoje, a própria Prefeitura do Recife, parabéns ao pessoal da Enlurb, continua fazendo esse tipo de serviço. Você hoje chega na Avenida Recife, por exemplo, e eles estão substituindo placa quebrada por concreto novo. E o pavimento fica perfeito, ganha mais 30 anos de vida útil. Esse é um serviço de manutenção honesto, esse é um serviço de manutenção tecnicamente adequado. Na BR-101 poderia ter sido feito isso desde 2012. Ou seja, pega os 192 milhões de reais que foram alocados pelo governo federal e já começa utilizando nos trechos mais críticos. Vamos trocam 20, 30, 50, 100 placas e vai mantendo a rodovia enquanto se define se vai ter corredor, se não vai ter corredor, se vai ter uma grande empresa que vai fazer a restauração, mas a manutenção, mesmo a manutenção durante esses 5 anos, mesmo tendo dinheiro, a manutenção foi mal feita. Jogaram pré-misturado em cima de placa de concreto que dura uma chuva. Jogaram CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, que é asfalto, em cima de placa de concreto que aguenta 2 chuvas. Então jogaram fora, acho que 30 milhões. Foi a última vez que a gente viu o saldo da conta, que dos 192 milhões só restavam 162 milhões de reais. A substituição das 20 mil placas que integram esses 30 quilômetros representaria um custo da ordem de 70 a 100 milhões de reais. Essa é a nossa estimativa. Usando um concreto de alta resistência, de 400 MPa, que é megapascal, que é a unidade de resistência, um alto consumo de cimento, também da ordem de 400 kg, 350 a 400 kg por metro cúbico, um cimento de alta resistência inicial chamado ARI. É o mesmo cimento que foi usado no corredor Nordeste. Então, somente as placas iria representar um investimento que a gente estima substituir essas placas entre 70 e 100 milhões. As placas quebradas, o documento também sugere, elas sejam trituradas e o material seja reutilizado na forma de recuperação de acostamentos, na forma de obras complementares de menor importância técnica. Essa é uma questão, inclusive, ambiental muito séria. Se a gente, então, não substituir esse pavimento, tirar o asfalto do concreto, vocês acreditam que essa restauração que a gente espera há pelo menos 20 anos dura quanto tempo na BR-101? O asfalto ele tem vida útil, ele é como um relógio. Ele dura no máximo 10 anos. O asfalto que foi aplicado nessa mesma BR-101, no trecho que vai de Prazeres a Pontezinha, foi um trecho que foi duplicado e em 10 anos ele já foi refeito 4 vezes. Porque o asfalto ele sofre com o tempo, ele se desgasta, ele perde os elementos que fazem com que ele fique junto, a liga, para usar um termo bem popular. Na realidade, o cimento asfáltico de petróleo, que é quem dá a liga ao asfalto, esse cimento ele perde querosene, ele perde solventes pela ação do tempo. Então ele começa a ficar mais claro, ele começa a craquear, começa a rachar, começa a se partir. Então ele tem vida útil definida pelo tempo e não pelo uso. Quando ocorre o excesso de carga com a vida útil, então é que acelera a deterioração. Diferentemente do concreto, se você não tiver problemas de excesso de carga, nem problemas de
danos na drenagem, esse pavimento dura anos. Para ter um exemplo, a Avenida Agamenon Magalhães foi inaugurada em 1972 e está lá até hoje funcionando bem. A Avenida Boa Viagem foi construída ainda na década de 60 e concluída também no início da administração do prefeito em 1972. Então, o concreto ele não tem vida útil definida pelo tempo, ele tem vida útil definida pelo mau uso, pelo excesso de carga ou por problemas de drenagem. Qual é o objetivo de vocês com esse documento que vocês pretendem fazer levando ele ao governo do Estado? É o mesmo objetivo que nos leva, enquanto entidade da sociedade civil, a contribuir. Nós queremos contribuir voluntariamente, nós não temos partido político, nós não temos posicionamento político eleitoral, nós queremos, como sociedade civil, nos colocar à disposição do mesmo jeito que fizemos há alguns anos atrás, quando nos mobilizamos para discutir aquela questão dos viadutos da Avenida Agamenon Magalhães, nós, os professores, arquitetos, urbanistas, nós fomos ao governo e dissemos, está errado por isso, e o governo recuou, desistiu da ideia. O nosso objetivo é exatamente esse, né? Contribuir voluntariamente. Nós já vimos conversando, as entidades, já há 2 meses, nós já estamos tratando desse assunto, nós temos procurado as pessoas, nós não queremos que isso pareça uma disputa, isso não é uma disputa, não pode ser, isso é um trabalho voluntário, feito de coração aberto, como em bons profissionais e cidadãos que nós somos. Há menos de um mês foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com a presença do deputado federal Ronaldo Lessa, que é o presidente dessa frente parlamentar no Brasil todo, junto ao Congresso Nacional. Foi criado aqui, o deputado Eduino Brito recebeu esse documento como contribuição nossa, ele é o presidente local dessa frente parlamentar. Nós encaminhamos também ao gabinete da conselheira Tereza Dueire para dizer que nós estamos preocupados, nós queremos discutir com o núcleo de engenharia do Tribunal de Contas esse assunto, nós queremos dar nossa contribuição do mesmo jeito que encaminhamos ao governo do Estado. Ou seja, esse assunto é tão importante, mas tão importante, que ele não pode ser fruto de disputa nem de vaidades pessoais ou de entidades. Todos nós temos que nos juntar, construir um consenso e fazer a melhor obra para o Estado de Pernambuco.